Tá no ar o Engenheiros S.A. Eu me chamo Eustáquio e é um grande prazer ter você em mais um episódio do nosso podcast. Olá, eu sou o Henrique, serei host do podcast junto com o Eustáquio hoje e nós vamos ter um papo interessantíssimo sobre solda e soluções de engenharia. E hoje a gente tem a presença aí do engenheiro Alvimar. E aí, Alvimar, como que você está? Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, pessoal, bom dia, boa tarde. Estou muito bem. Obrigado aí, Eustáquio e Henrique, pelo convite. Sinto muito honrado em aceitar estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Alvimar, pelo seu tempo aí com a gente, viu? Eu queria, Alvimar, que você falasse pra gente de onde que você é, de onde é a cidade que você nasceu e quanto que a engenharia entrou na sua vida? Quanto tinha alguém na família que já era da engenharia ou despertou por algum... Você contasse pra gente aí. Sim, então, sou natural de Belo Horizonte. Atualmente eu moro na cidade de Ibirité, né, que é bem próximo de Belo Horizonte. A minha história de engenharia começou quando eu fui menor aprendiz no Senai, no curso de caldeiraria, e eu tenho até hoje por inspiração o professor Jefferson Santos, que eu havia dito para você, né, Eustáquio? Ele foi essa fonte de inspiração, por incrível que pareça, eu não tenho familiares que são engenheiros, né? Eu não tenho nem parte materna nem paterna, mas esse professor foi um professor que me inspirou e através dele eu quis trilhar esse caminho. Ele estava ao término da sua formação e ele foi esse caminho para mim, foi a minha inspiração, o professor Jefferson Santos. Legal, maravilha. Legal. E conta pra gente aí como que foi o início da sua carreira, quais que foram as dificuldades e, assim, um momento da sua carreira lá que marcou no início, uma coisa que você lembra, assim, que marcou muito no início. Então, Eustáquio, Henrique, o grande desafio para mim, principalmente, foi questões de acesso. As dificuldades que eu tive que trabalhar e estudar. Então, eu venho de uma família assim, bem simples, mesmo nossas condições, os acessos bem restritos, mas eu não me limitei a isso. Eu fui para cima. O que mais me marcou foi pensar assim, tenho que pagar esse boleto da faculdade. Essa é a dificuldade de todo mundo, né? Pagar o boleto. E aí, agora? Eu falei assim, não, eu vou pagar. E paguei o segundo, paguei o terceiro, aí encerrou esse semestre. E agora vamos para o próximo semestre. Então, a gente foi insistindo até conseguir chegar a tão formosa formatura. E chegamos lá. O técnico, você estudou aquela bolsa que eles dão um incentivo, tudo? Não, tive que pagar também. Você também pagou também? Tive que pagar o curso técnico primeiro. Eu fiz o curso de caldeiraria, fiz o curso técnico em seguida e depois eu fui para engenharia. Maravilha. Tudo pagando. Só, exceto o curso de caldeiraria, que eu fui menor aprendiz. Então a gente não pagava. Eu estudava meio período e meio período ficava numa empresa que era uma parceria com o Senai. Interessante. Legal. Eu também fiz o curso de caldeiraria, mas não pelo Senai. Eu comecei a trabalhar numa empresa e era estrutura metálica e fabricava muito equipamento, vaso de pressão, essas coisas. E foi oferecido o curso para os funcionários. Eu fiz o curso aqui na região de Betim. Que legal. Eu fiz o técnico mecânica. Na minha época, eu lembro que fiz o técnico mecânica e aí consegui um emprego, né? Primeiro emprego eu era de outra cidade. Aí vim para cá trabalhar. Aí todo empolgado, na hora que trabalhei, fui lá na minha cidade, já imprimi um desenho lá, um projeto no A0, levei o A0 para os professores aqui, tô aqui, né? Joguei em cima da mesa dos professores, assim, aqui, ó, tô trabalhando, aqui, todo orgulho, né? Todo animado, né? Os professores, assim, sem entender, né? Entrei na sala dele de uma vez e já joguei aqui, né? E o incrível é isso, né? A gente conseguia atrelar a teoria com a prática. Como você disse, eu lembrei lá de 20 anos atrás, que a gente teve as primeiras aulas com o professor Jefferson, como desenho mecânico e tal. Aí quando eu fui para trabalhar mesmo, a gente já tinha formado curso de caldeiraria, eu fui para a área para trabalhar como ajudante, né? Iniciar ali. Eu vi o projeto e falei assim, não, aprendi, isso aqui é uma cota. Eu aprendi lá no curso. Aí era para fazer um desenvolvimento de metrologia, de polegada para milímetro. Não, eu aprendi isso que eu aprendi no Senai, é isso aqui, ó. E muito incrível isso, atrelar a teoria com a prática. Isso é tudo que o mercado precisa. Professor Jefferson Santos. Ô, professor Jefferson, queremos você aqui. Isso aí. Queremos você aqui. E a caldeiraria, para quem não conhece, né, fazer a conformação ali, não é tão simples assim, né? A gente tem que ter a visão da peça planificada para a gente fazer todo o trabalho nela para ela virar um equipamento.
E o professor Gerson falou muito bem disso, viu? É. Sobre desenvolvimento. Desenvolvimento. Aquilo ali, a pessoa que domina aquilo ali tem que tirar o chapéu Fazer para o ela. desenvolvimento assim, você aprende também a fazer muita coisa na mão, né? É. Mas o desenvolvimento é pesado você fazer isso aí. E, Alvimar, quanto que você teve um insight assim, de trabalhar na área de solda, da inspeção de equipamentos, essas coisas assim? Então, quando a gente é mais novo, né, a gente só quer uma coisa, ter uma profissão e ter um bom salário. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu só sabia que eu queria ser bem-sucedido em alguma área da minha vida. E eu sei que teve um programa para a cidade que eu moro, que é Ibirité, né, onde eles ofereceram várias bolsas aí para o pessoal de lá. Mas só que estávamos atrelados ao quê? A passar num processo seletivo. Uhum. E eu me inscrevi através de um amigo, infelizmente ele faleceu, chamou Augusto. Ele foi até minha casa, conversou com a minha mãe nessa época. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele, pela família dele. Ainda nós temos contato com a família dele. Então, através dele, eu consegui chegar no Senai. Ser um aluno do Senai, fui aprovado no processo seletivo. E através dele eu consegui entrar, de fato, assim, na indústria. E isso, para mim, foi um divisor de águas, foi onde tudo começou. Uhum. E você acha que... por exemplo, a pessoa que hoje está no mercado e quer se posicionar igual você fez, quais são o que ela precisa fazer, qual que é o caminho que ela precisa começar a trilhar? Uma coisa assim, que eu percebo muito, Eustáquio e Henrique, é que as pessoas elas perdem o foco muito fácil. Hoje eu quero muito assim ser um técnico em mecânico, né? Mas aí começa o curso e vê algumas dificuldades, elas têm a tendência em desistir. Eu vi muitos colegas assim. Né, no curso técnico também, tanto na engenharia, tanto na pós-graduação também, que desistiram. Então, acho que o principal é se manter focado, independentemente se vem um vento da direita ou da esquerda, se vem uma chuva, se o sol está muito quente, né, se manter focado, acho que esse é o principal. Traçar metas, objetivos e falar assim, olha, esse ano... 2025, 2024, independentemente do período que já esteja avançado no ano, eu quero conquistar X e Y. Então, se manter focado, esse é o principal, e traçar metas para poder chegar lá. Você acha que é melhor a pessoa entrar no técnico ou já ir direto para a faculdade? O que você acha em questão de carreira? Olha, eu particularmente, eu fiz o curso técnico primeiro, antes de entrar na engenharia. Eu valorizo muito. Se eu for hoje contratar, eu valorizo quem é técnico. Eu dou uma valorização específica que ele quer técnico antes de formar. Não quer dizer que o engenheiro, que ele é formado, não tem curso técnico, ele não seja um bom profissional. Sim. Pelo contrário. Mas eu dou muito valor, dou mais ênfase àquele cara. Eu não sei se outras empresas adotam essa metodologia, mas eu acredito que sim. Eu tenho contatos com multinacionais, com gestores, com gerentes, e que eles também prezam por isso, porque eles trilharam esse caminho também, de fazer o curso técnico antes. Porque o técnico ele nos ajuda a pensar em desenvolvimento, em como fazer. Tem até uma história interessante, eu não vou contar aqui, mas a gente pode conversar depois sobre isso. É sobre um engenheiro que teve que desenvolver um projeto, mas ele não pensou tecnicamente antes de executar. Ele só quis entregar uma solução. Mas só que essa solução foi muito mais simples do que ele pudesse imaginar. Um ventilador resolveu esse problema numa linha de produção. Então, ou seja, se a gente conseguir pensar em desenvolver antes... de ir para um computador, de pensar mais sobre o processo em si, antes de ir para um software onde eu tenho que planejar, onde eu tenho que executar, onde eu tenho que comprar de XY fornecedores, eu acho que isso é um facilitador, tanto para nós como profissionais, quanto para a empresa, porque isso diminui a HH, diminui o dinheiro das empresas e diminui também o nosso tempo e da produção também, otimiza a produção, junto com a qualidade e a segurança. Uhum. Mas aí agora você me deixou curioso. Agora eu não vou nem conseguir dormir hoje, como diz. Não precisa citar nome, mas aí agora conta a história pra gente. Agora eu vou ficar aqui desorientado aqui. Então vamos lá, já que vocês estão curiosos, eu vou contar. Uhum. Vou contar assim pelo que eu lembro. A gente estava no primeiro período na PUC, né? E o professor contou essa história pra gente, de uma fábrica de tubos de creme dental. Uhum. E aí, o que aconteceu? Os clientes estavam reclamando de que esses tubinhos estavam vindo só pela metade de creme dental. E aí, teve muitas reclamações. Então, a gerência reuniu e quis discutir com a engenharia. Quais ações seriam tomadas para resolver esse problema?
E aí os engenheiros, né, pensaram e reuniu várias engenharias, várias disciplinas, tanto automação como mecânica, elétrica, e desenvolveram um projeto caríssimo, caríssimo, se for ver os valores, caríssimos, e era para ser aplicado nas várias unidades aí dessa empresa. Aí pegaram esse projeto, colocaram em prática, fizeram a instalação, e certa vez os gestores, né, que estavam à frente dessa resolução desse problema foi até uma das fábricas poder monitorar se aquilo estava acontecendo de fato. E aí um dos operadores, né, desmanchou aquele projeto, e quando o gestor, né, o gerente chegou ali e viu que o projeto estava desmontado, ele perguntou para o operador, quem fez isso? Né, quem deu autorização para desmanchar esse projeto? Ele disse, olha, foi eu que desmanchei, mas por que você fez isso? Porque isso está me atrapalhando a trabalhar, a entregar o que eu preciso entregar para o meu encarregado. Aí aquela pergunta, né, que ninguém quer fazer ou quer ouvir do outro lado. Mas o que você fez para resolver o problema do tubinho de pasta de dente? Que estava vindo só metade vazio, metade cheio. Eu coloquei um ventilador na linha de produção aqui. Então, os tubinhos que estão meio vazios, ele vai para o outro lado, estão cheios, passa na linha direto e cai na caixa, é embalado e entregue para o cliente. Então, pensar nisso ajuda demais, otimiza. Um ventilador, gente. Aí, ventilador resolveu o problema. Começou a automação aí, já não... Não precisou de milhões, né? Não precisou de milhões, precisou de um ventilador. Mas só que tem que pensar em desenvolver antes. Sim, o que eu posso fazer antes de envolver custo? Eu acho que isso é o diferencial para todo engenheiro, para todo técnico, para todo gestor, para todo coordenador. O que eu posso fazer para otimizar, para diminuir custo? Isso é o diferencial. Por isso que eu valorizo muito quem é técnico. Não, maravilha. A pessoa que fez o técnico, ela tem o conhecimento prático, né? Sim. Às vezes a pessoa passou só pela engenharia, pela faculdade, ela sabe como as coisas são feitas, a teoria de tudo, mas não tem a prática. E isso pesa muito, né? Pesa demais. Os resultados aí, eles são absurdamente diferentes, estrondosos aí no dia a dia. Sim. E como que está o mercado da sua área? Como que está o mercado da sua área? Muita vaga? Faltando muita mão de obra? Como que está? O mercado hoje está muito aquecido, né? Tem surgido muitas vagas, mas hoje a gente vê um despreparo dos engenheiros. Você fala, como assim, Alvimar, despreparo? Sim. Eu vou falar agora de idiomas, né? Eu já passei por isso no passado, foi muito constrangedor de perder oportunidades porque não tinha fluência em inglês. Então, hoje, as vagas que eu vejo hoje em grandes empresas, inclusive ontem eu fui entrevistado também por essa condição do inglês, ser fluente em inglês. Isso hoje não é um requisito, é para você sobreviver no mercado. Então, se você quer ser ser diferente, se você quer se manter empregado na área de engenharia, tenha fluência em inglês. Isso é o que eu recomendo para todos vocês que estão nos assistindo aqui. Pense e se dediquem no inglês, além da formação, que seja engenharia, que seja administração, seja qualquer área da sua atuação, seja focado em idioma. Eu acho que também um detalhe também interessante é o pensamento crítico, né? O que a gente estava falando antes, né? Que o engenheiro, o técnico, na área que a pessoa está trabalhando, ela precisa ter um pensamento crítico muito forte para chegar na solução. Igual essa solução desse rapaz do ventilador, solução simples, mas foi o pensamento crítico ali de analisar a situação e chegar naquela coisa. E eu vejo que hoje as pessoas estão deixando um pouco de lado, né, essa parte do pensamento crítico, essa parte de análise, né? Sim. Não sei se você também faz essa leitura de mercado. Sim, eu faço a leitura de mercado, inclusive eu tenho contato com muita gente, tanto no Brasil como fora do nosso país, e chegou a inteligência artificial aí e tem dominado esse mercado. Então, até para fazer trabalho de conclusão de curso, tem amigos que falam que joga no IA e o IA dá toda a resolução para ele, e ele só pega aquilo, dá um Ctrl+C e Ctrl+V, coloca nas formações ABNT e entrega para a escola. Não tem mais essa dedicação de pensar afinco de como nós fazíamos antigamente. Eu ia para uma biblioteca, eu lia vários livros, fazia um resumo e ali eu entregava um trabalho manuscrito para o professor. Hoje as pessoas estão a um clique e esse clique é a porta entre a entrega para uma pessoa, um avaliador. Eu acho que tem que ter essa análise crítica mesmo, conforme você disse, seu Eustáquio, muito bem colocado. As pessoas elas precisam ter esse pensamento crítico. E é desafiador pensar
e aceitar de fato, né? Por que as pessoas elas estão só atreladas na condição tecnológica e não quer ir lá para nossas essências, né, lá do passado, de pegar, de folhear, de descrever, de querer buscar informações antes de tomar uma decisão, antes de entregar para alguém avaliar. Hoje a gente tem a resposta na mão e não tem mais o hábito de pesquisar, né? Sim. O hábito de procurar a resposta. A gente só joga lá na... Igual você falou, na IA, o Google ainda tem que fazer uma pesquisa, mas joga lá na IA e ele já te dá a resposta. Muita gente faz pesquisa no TikTok que já tem alguém com um vídeo com a resposta. Então, esse hábito, essa análise crítica, o fato de analisar, de pesquisar, tá morrendo. Sim, sim. E me fala sobre as tecnologias que assolda hoje. Sobre a evolução da tecnologia do passado, né, na época que você começou, a época que você entrou definitivo mesmo no ramo de solda, né, até hoje, e as tecnologias hoje que estão acontecendo. Então, é muito interessante isso. De 20 anos atrás, né, eu via mesmo, fui instruído assim. Eu já fui soldador também, já fui caldeireiro no passado. Tenho muito orgulho de dizer isso. É minha essência. Nunca saí de dentro de uma caldeiraria, por incrível que pareça. Todo local que eu vou trabalhar sempre tem uma caldeiraria. Aí eu lembro, 20 anos atrás eu comecei aí. Então a gente foi instruído ao quê? Como fazer uma soldagem com ele todo revestido. Quais os parâmetros de soldagem eu tenho que seguir ali, conforme o diâmetro do eletrodo, conforme aquela bitola. Aí eu tenho que fazer essa análise toda sobre a parte operacional da máquina de solda. Aí falando sobre tecnologia, né, já não é tão não está tão longe isso, mas já de uns anos atrás já tem muitos equipamentos robotizados, onde um operador ele fica numa sala, ele só tem que dar os parâmetros lá na sala, e aí esse braço mecânico vem e faz toda uma soldagem. A única coisa que não vai conseguir ser feita é o que nós temos capacidade de fazer, de chegar lá e avaliar no físico como é que está aquela condição de soldagem. Então, hoje o robô ele não faz isso. Então, depende de um técnico, ou de um engenheiro, ou um especialista na área de soldagem para vir fazer essa avaliação in loco, né? Mas essa automação chegou para isso, né? Para trazer mais resultados, né? Aí já diminui essa situação de homem-hora, né? Porque imagina, se é uma linha de produção onde roda 24 horas, aí eu não preciso fazer escala de turnos, né? Mas essa automação ela veio para isso, para contribuir. Embora tenha esses desafios de que o robô não vai fazer avaliação técnica precisa do que está ali entregue, mas vem o operador e faz essa avaliação posteriormente. Então a gente está avançando para isso. Esse detalhe que você comentou, hoje eu estava vendo uma coisa sobre... Você já viu aquele robô da Boston Dynamics? Sim. Não, você falou da avaliação, você viu que ele tirando da partilheira e colocando do outro lado, e a visão dele, ele certinho avaliando que está certo, que ele pegou a peça certa. Eu falei assim, se o preço deles cair, né, vai substituir 100% ali a mão de obra na linha. Vai substituir. Ele vai conseguir dar um ponto de solda, ele vai conseguir fazer as tarefas que são do ser humano assim. Por isso que eu falo que se a pessoa não atualizar, não falar assim, eu vou dar um salto para uma área acima, eu acho que a tendência daqui para frente, né? Esse é um dos motivos pelo qual eu sempre estou muito envolvido na minha área de atuação, tanto na parte de ensaios não destrutivos, a parte de tecnologia. Eu sempre participo de seminários junto ao CREA, BMEC, né, aqui no estado de Minas, porque eu sempre quero acompanhar essas evoluções. Eu quero estar por dentro disso, o que está acontecendo. Eu não quero ser o último da escala, não. Eu quero estar sempre atualizado. E eu achei muito interessante esse... na minha carreira eu sempre trabalhei, sempre vi dispositivo de solda automotivo, né, fechando a lateral toda e eles ponteando tudo com robô. Isso aí já chegou uma época que já não tinha mais ser humano ali. E já tem a linha praticamente sozinha, só robô, né, no caso, né? Exatamente. Muito interessante. E esse eu assustei hoje, na hora que eu vi esse vídeo, o pessoal comentando. Vai chegar o ponto, vai acabar 100%. E é perigoso ainda até escritório, ainda dependendo da situação, eliminar certas vagas de escritório também, né? Sim, eu estou lembrando aqui, no ano 2012, eu tive num projeto de um cliente não brasileiro, né?
E alguns desses projetos foram fabricados na França. E aí o pessoal, os franceses que estavam aqui conosco no Brasil, eles comentaram que isso na França é muito comum, tudo automatizado. E aí eles compartilharam com a gente aqui que aqui no Brasil ainda precisa de aceitar. Isso há 12 anos atrás, né? Isso foi em 2012. Então, ou seja, nós precisamos ainda aceitar e trazer isso para nós, para o nosso dia a dia, para otimizar a nossa vida, né? Mas na França, países aí desenvolvidos, aí, isso já é normal. Você já foi fora e assim, o Brasil está bem atrasado. O Brasil está bem atrasado. O Brasil precisa... A gente está engateando, a gente é um bebezinho que está engateando ainda, infelizmente. Essa é a nossa realidade. Mesmo a indústria brasileira, no ponto que ela está, ainda é um bebezinho ainda engateando. É um bebê, né? Infelizmente, é a realidade. É um tapa na cara dos brasileiros, né? Mas é a pura realidade. É complicado. Né? Então, você acha que a profissão soldador tende a ficar rara e vai ocorrer uma transição de soldador para operador de máquinas de solda, alguma coisa assim? Sim, a gente está caminhando para esse cenário. Onde eu estou mesmo atualmente fazendo uma pós-graduação, a quinta pós-graduação na UFMG, né? E eu tenho acesso aos professores, inclusive um dos nossos professores também foi para fora do Brasil recentemente. Lá já tem as máquinas de solda, mas não operado por humanos, né? Já um braço mecânico que vem, faz toda a soldagem, e a UFMG é uma referência para a gente aí no Brasil, no mundo todo, né? Ou seja, tem caminhado para isso, infelizmente. Claro que vai ter alguns desafios, por exemplo, um robô, né, um braço automático, ele não vai conseguir fazer uma soldagem em questões de altura. Mas se for uma situação em loco, onde tem uma linha de produção, infelizmente a gente está caminhando para o que você falou anteriormente. Você já viu a inspeção? A inspeção tem robô ou ainda não existe isso? A inspeção ainda não tem o robô. O robô ele ajuda. Por exemplo, vou fazer um ensaio político penetrante. É uma sala basicamente numa dimensão dessa, conforme a geometria daquela peça que vai ser ensaiada. O robô ele vem e faz toda a limpeza da superfície, faz a aplicação do líquido penetrante do revelador. Mas o operador, ele vem em loco para poder fazer a avaliação no físico de como está aquela superfície. Se deu alguma indicação que seja proveniente de trinca, poros ou inclusões, o operador vem e faz essa avaliação. Mas fora do Brasil isso já é comum, já é normal isso. Isso, em 2012 eu vi isso, eu fiquei assustado. Imagina na França hoje, em 2024, como que não está isso lá? Mas fora já tinha inspeção Já tinha praticamente sozinha do robô? Já tinha sozinha. Assim, você já realizando inspeção, já realizou inspeção de robô, assim, de máquina que já faz o próprio trabalho, não precisando de um soldador? E nessas inspeções, como que elas foram? Então, eu tive essa condição, tanto a inspeção realizada por humano como por robô. A gente vê uma conformidade muito, muito melhor. Muito melhor, uma entrega de resultados assim muito melhor. Mas isso vai depender unicamente de quem está fazendo a programação né, desse robô para aquela condição de soldagem. Isso também depende muito do processo de soldagem, das variáveis, dos parâmetros de soldagem, o que vai ser soldado. Mas eu já vi uma qualidade assim extremamente significativa do robô quando comparado ao humano. Não querendo dizer que o humano ele é descartável, jamais isso. Mas a gente vê uma evolução assim por conta de ter um controle tecnológico por detrás, né? Enquanto o ser humano ele tem aquela condição emocional, se ele não está bem naquele dia, talvez ele vai conseguir entregar um trabalho que faz parte do dia a dia dele, com qualidade, com segurança, mas tem um desnível muito grande nisso, uma qualidade excessiva. Entendi, bacana. Assim, dentro da área de solda, cita para mim quais são as empresas os tipos de solda que, se eu for abrir um leque aqui para mim, eu vou mandar currículo para as empresas. As empresas, os tipos de soldas que existem. Então, tem um mercado assim que me brilha aos olhos dizer que é o mercado do setor de óleo e gás. Né? Estou tentando migrar para essa área aí. É uma área que me brilha os olhos, tanto pela condição da remuneração, que é muito absurda, diferente do nosso mercado aqui atual, quanto para as condições de trabalho.
é muito melhor, é muito significativo. Eu tenho amigos que já estão nessa área já há alguns anos, e de tanto eles compartilharem comigo, me brilhou os olhos, né? Desde o ano 2023 que eu tenho já pensado sobre isso e amadurecido em galgar para essas áreas. Mas tem muita empresa, assim, para esse setor de óleo e gás. Tem a Modec, tem a FMC, tem a Shell, tem Subcia 7, tem muita empresa assim, para o setor de óleo e gás, mas muita empresa. Se a gente fizer uma pesquisa no Google agora, vai aparecer assim, uma lista de mais de 50 empresas. Assim. Tem a Total Energies, tem a Trident Energy, que me convidou também ano passado para trabalhar com eles. Né? Ou seja, tem muita empresa. Assim. Então, e os tipos de solda que assim, a maioria dessas empresas, elas pedem um profissional que sabe fazer... Qual o tipo de solda, no caso? Hoje, para esse setor de óleo e gás, vamos falar para a parte operacional humana. Né? Hoje, lá tem tanto a parte robotizada como a parte administrada por humanos. É o processo TIG e eletrodo. Isso é básico hoje. Tanto para qualquer área. Se for atuar no setor de óleo e gás, ou mineração, ou siderurgia, ou caldeiraria como se... MIG, TIG e eletrodo. E aí, para as caldeirarias, as fábricas, né, elas sempre prezam um processo MIG-MAG. Então, se quem quer entrar nessa área, eu sugiro que estude, né, sobre o processo MIG-MAG, que tenha certificado, que se dedique a isso, e que também tenha um empenho quanto ao processo TIG e eletrodo. Como eu fui caldeireiro lá no passado, eu aprendi até o processo água submerso, soda oxacetilene, que eu aprendi com o professor Jefferson nas aulas práticas da oficina lá no Senai. Então, se aprimorar e dedicar exatamente a isso. Quem quer galgar e entrar nessa área no futuro aí presente. Maravilha. E você, Engenheiros S.A., qual que é o tipo de solda que você faz aí na sua área? Cita aí pra gente e aproveita, se inscreve no nosso canal, deixe seu like aí, deixe seu comentário se você está gostando do episódio, as suas experiências na área. Deixe aí que a gente vai ficar muito feliz em ler os seus comentários. E eu queria também agora agradecer aos nossos patrocinadores do nosso episódio de hoje, porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui hoje. Eu queria agradecer ao Rodrigo Projetos, com mais de 10 anos de experiência e referência em projetos contra incêndio em Minas Gerais. A nossa equipe é altamente qualificada, oferecendo agilidade, segurança e confiabilidade na gestão de projetos, laudos e execuções, atendendo às necessidades de grandes clientes dos setores público e privado. Quero agradecer aqui também a Solutions, Keep, a Sex Integrity, que é uma empresa voltada para ser a sua solução de ponta a ponta no desenvolvimento de soluções em engenharia, gerenciamento de projetos, auditorias internas e externas, integridade de equipamentos, sistemas de tubulação, caldeiras, vasos de pressão e tanques. Implantação e soluções individualizadas com treinamento, monitoração e segurança na implantação das soluções com uma experiência de 9 anos no mercado. Eles têm as soluções em engenharia, inspeção e integridade estrutural. Queria também agradecer a MedPets Contagem, que busca excelência no tratamento de bem-estar dos animais, oferecendo serviço de hospital veterinário, pet shop, banho e tosa. Nossa filosofia reflete-se em uma estrutura de alto padrão, proporcionando conforto e comodidade. Eu vou deixar todos os links, todos os contatos nas descrições do nosso episódio. Se você tem interesse, entre em contato com eles, que eles vão proporcionar um ótimo trabalho para você. Alvimar, voltando ao nosso assunto aqui, eu queria que, nessa época aí que você era caldeireiro, sempre a gente tem uma história boa, né? Você sempre tem uma história aí que a gente para sentar e, como diz, rir um pouco, né? Você lembra de alguma história aí boa aí que você pode contar pra gente? Eu lembro de uma história assim que é para dar risada. Hoje eu já dou risada, né? Mas naquela época eu fiquei muito triste assim. Eu era ajudante de um caldeireiro, né? Aí ele era muito ignorante, assim, mas boa pessoa. Inclusive eu tenho ele aqui no WhatsApp, a gente se fala até nos tempos de hoje. Ele mora no mesmo endereço ainda, eu também só mudei de endereço, mas a gente mora próximo. Ele falou algo assim que na época eu fiquei muito chateado, né? Eu fiquei muito chateado. Ele falou assim, ele usou um termo assim, né? Você é burro! Você não tá aprendendo! E aí, mas só que eu fiquei chateado, né? Acabei de entrar na indústria e tudo, mas depois
comecei a dar risada daquilo. A gente ia almoçar, eu falava assim, você lembra que você falou que eu sou burro? Eu tô ficando inteligente, hein? Eu tô estudando, hein? Eu tô estudando. E por incrível que pareça, quando eu formei o curso técnico, depois que eu formei engenharia, eu entrei em contato com ele, né? Naquela época não tinha um WhatsApp ainda, mas eu entrei em contato com ele por SMS. Eu falei, eu formei, hein? Eu formei. Então, ou seja, foi algo assim que no passado, que eu fiquei triste, mas passou. Não, sim. Eu superei e hoje eu dou risada disso e eu fico brincando com ele. Eu não chamo ele de burro, não chamo de ninguém, mas eu sei, essas coisas acontecem pra gente dar risada mesmo. Se alguém te chamar de burro, agradeça. Valeu. Valeu que vai te forçar você correr atrás, Exatamente, né? Eu dei risada. Hoje eu vejo muito a moçada nova aí. Nossa, qualquer coisinha que você falar tá se doendo à toa e tal. E tá se privando, talvez, de tomar uma cutucada para crescer, para não, eu não aceito isso não, eu vou correr atrás e eu vou mostrar para ele que eu sou melhor e, né, desenvolver, né? Isso é. A gente tem que usar isso como uma mola propulsora, gente. Se alguém te criticar, mas eu estou sendo criticado por alguém que não criou nada, né? Isso são os termos utilizados hoje. Não, pegue isso como mola propulsora e leve isso para sua vida a ponto de você fazer que você cresça através dessa crítica ou do que você está sendo questionado, porque isso é que nos leva ao ápice, independentemente da sua carreira onde está. Te leva ao ápice, te leva ao próximo nível. E aconteceu comigo também, disso aí para pior, já aconteceu ao longo da carreira aí também, mas na época você fica abalado, você fica um pouco chateado, né, tal, mas é escada para subir e correr atrás, né? Exatamente. Não pode desistir, né? Não pode jamais. E desenvolvimento de material dentro da solda? A gente vê que as empresas, elas sempre estão buscando melhorias, né? Estão sempre correndo atrás. Nesses estudos que você faz, nas viagens, o que você vê de que está desenvolvendo? Existe a movimentação dentro da solda, assim, para melhoria, para... Tem essa otimização dos processos de soldagem e aonde eu vou fazer esse processo de soldagem, né? Eu mesmo já participei de vários projetos, tanto no sistema Petrobras, quanto no sistema de mineração. Tive uma experiência recentemente muito boa, esses últimos 2 anos, que eu trabalhei no setor de fertilizantes, né? Foi muito bom, foi uma experiência assim, enriquecedora. Eu sou muito grato a essa empresa que me deu essa oportunidade, foi a Construcap, né? Junto ao grupo Euroquem, então foi muito bom essa experiência que eu tive lá. Então, o que eu vi foi uma melhoria ao longo dos anos, né? O que as pessoas vinham fazendo aquele método assim, arcaico, vamos falar assim, na época das cavernas, hoje assim, a gente viu um upgrade em relação a isso. Por exemplo, a montagem de tanques, teste de hidrostática em sistema de tubulação, a otimização nisso, né? Não se espera chegar o momento para executar, não. Já se prepara isso tudo antes, já tem todos em desencadeamento de um planejamento, várias salas de reuniões. Então eu vejo assim uma equipe hoje no mercado assim voltada para isso, para a gestão de processo. Eu acho que isso é o que mais me marcou nesse último projeto, onde eu vi tanto a fiscalização como o cliente final, quanto a empresa que eu estava trabalhando, todos muito bem preparados para aquele projeto. E hoje eu vejo e posso dizer com orgulho, né? Era um projeto que se tornou unidade operacional. Inclusive, essa semana eu recebi um contato lá do cliente que me mandou uma mensagem e a gente trocou umas mensagens, estava com algumas dúvidas sobre a NR3, que foi o que eu fiz lá, eu era engenheiro de integridade lá dessa planta. Então, eu pude responder para ele, porque tem 3 meses, né, que já entrou em operação a planta, então pude responder para ele afinco o que ele queria para aquele momento. Legal. Era isso que eu ia até te perguntar. Referente a processo de soldagem, né, tem processos, procedimentos e também tem as inspeções. Como que é a relação das normas referente a isso? Então, vamos lá. Se a gente vai soldar um tanque, né, a gente se baseia na PI 650. Se eu vou soldar uma estrutura metálica, a WS tem 1.1. Se eu vou soldar uma tubulação de processo, a ASME B31.3. Se eu vou soldar uma tubulação de caldeira, a ASME B31.1. Eu não vou citar todas as normas, eu tenho muitas normas na cabeça, mas isso é o básico do nosso dia a dia. Então, respondendo a sua pergunta, Henrique, o que nós temos hoje? Primeira coisa é certificar um procedimento de soldagem. O que é o procedimento de soldagem? É uma EPS. EPS significa Especificação de Procedimento de Soldagem. É muito comum hoje, num projeto, por exemplo, Petrobras, que um nível 2 de soldagem, ele elabora uma IAS,
que é a Instrução de Execução e Inspeção de Soldagem. Nessa instrução de execução, ela vem citando para uma determinada junta a ser soldada, podendo ser topo ou em ângulo ou sobreposta, eu tenho um parâmetro de soldagem, um consumível a ser utilizado e um processo de soldagem a ser aplicado para aquela junta. E aí, após isso, eu determino quais ensaios vão ser realizados, conforme a configuração da junta. Você tem uma junta de topo, né? Então, conforme a AWS 1.1, lá na página dela específica para inspeção, eu tenho um percentual de ensaios a serem executados. Eu tenho radiografia, eu tenho partícula magnética, eu tenho controle dimensional, ensaio visual 100% na junta soldada. E naqueles pontos que a gente costuma chamar de cachorro, né? Com certeza já deve ter ouvido esse termo, né? Caldeiraria, né? Então, nesses pontos específicos, quando eu tive um ponto, eu tive que fazer o arrancamento daquele dispositivo de montagem, aquele local específico realiza o ensaio polígono penetrante. Mas, respondendo a sua pergunta, Henrique, basicamente é isso. Eu tenho que ter um procedimento, uma referência dentro da norma técnica para eu poder executar aquela soldagem e seguir os parâmetros específicos nas EPS. Legal, explica para a pessoa que é leiga, ou a pessoa que está ouvindo, aí, o que é o cachorro. Então, o cachorro... o cachorro, você coloca lá o cachorro lá e solta a cabeça dele. Engraçado, né? Quando eu comecei há 20 anos atrás na caldeiraria, o pessoal usava esses termos, vai ali buscar um cachorro, pega um cachorro lá com um caldeireiro e tal. Cachorro? Eu ficava assim, cachorro? Mas não pode entrar cachorro aqui não, né? Solda aqui, máquina, ponte rolante, e eu ficava viajando nisso. Por que cachorro? Aí um dia eu perguntei para alguém, mas o que é cachorro? Ele falou assim, cachorro é isso aqui, é um dispositivo de montagem. A gente utiliza ele para poder fazer um alinhamento, para segurar a peça, podendo ser diagonal, podendo ser lateral. É só um auxiliar, é só um dispositivo auxiliar de montagem. Não, legal. Mas é para dar risada, né? Cachorro. Tem muito nome na indústria que eu sempre não tem base, né? Eu também passei por uma situação dessa. Quando eu fui qualificar os primeiros soldadores, primeira vez que eu participei de um processo de qualificação de soldador, aí eu conversando com a pessoa que ia fazer a qualificação, ele falou assim, não, você pega 2 chapas de meia, faz o chanfre, 45 graus, e deixa um nariz lá e coloca um babador lá pra mim. Aí eu fiquei meio sem graça de perguntar ele na hora, aí tinha um senhor lá que já tinha 30 anos de solda já, sabe? Aí eu fui lá, o nome dele é até José. Cheguei lá e falou, seu Zé, o cara pediu para mim fazer a chapa assim, 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 e colocar um babador. Aí, não, é só uma cantoneira que você vai colocar aqui na frente, para o cara terminar o processo de solda e ele não finalizar na peça, terminar na cantoneira. Eu falei, não, então isso aí é tranquilo. Tem muito nome que é engraçado, né? A criatividade ao extremo, né? O Henrique contando isso aqui que eu lembrei, eu lembrei agora. Teve um dia que um rapaz chegou para mim fazendo um drama, assim. Eu cheguei de manhã, a gente bateu o ponto, nessa época, eu acho que eu já tinha se tornado meio oficial. Eu tinha saído de meio oficial. Aí ele falou assim, sabe o caldeireiro tal? Ele fez um drama assim. Eu pensei assim, não, o cara morreu. Ele falou assim, mordeu a boca. Eu falei, esse cara ele machucou, velho? Não, ele mordeu a boca. Eu pensei que o cara tinha mordido a boca dele. Não, mordeu a boca no dia a dia. O cara pediu conta, foi embora. E eu tinha pensado que o cara tinha machucado, tinha morrido. Olha só, são os termos do dia a dia, do peão ali. Hoje eu dou risada disso, né? É muito tempo que você tem que aprender para... E em relação a isso que o Henrique falou sobre questão de norma, a norma hoje de solda de toda a área ali, ela é de fácil acesso ou é difícil acesso? Nossa, aqui isso é muito fácil de responder, né? Hoje está de muito fácil acesso. Sim, Ainda mais com isso aqui, tecnologia, WhatsApp. Igual na minha época mesmo, eu fui ter telefone celular e era aquele telefone Motorola, assim, né? Não tinha a tecnologia que tem hoje de acesso à internet. Mas hoje, nos grupos de WhatsApp, assim, eu recebo normas e compartilho normas no meu dia a dia com várias pessoas, até com pessoas que eu não conheço e pessoas que não me conhecem pessoalmente também compartilham comigo. Hoje, a gente vê esse network muito bom, muito eficaz, viu, Henrique? As pessoas, elas vêm sempre uma ajudando a outra. Inclusive, semana passada, no nosso grupo lá do pós-graduação na UFMG de Engenharia de Soldagem, um amigo pediu uma norma lá e eu mandei para ele, e depois passou uma hora, ele me respondeu falando assim, mas essa norma que você mandou ia estar desatualizada, agora eu tomo essa daqui, que essa aqui que é a atual. E eu falei assim, muito obrigado, eu chamo Fernando Henrique Novaes, esse cara é nível 2 de solda, é amigão que eu tenho. Então, ele compartilhou comigo, falei assim, Henrique, muito obrigado, vou guardar aqui, Fernando. Então, ou seja, é isso, a gente tem acesso
É muito fácil nos grupos de WhatsApp essas normas e também você consegue no Google ter acesso a essas normas. Muito, muito fácil acesso. Mas tem normas grátis e tem normas que são pagas, né? Isso. Tem essa você tem um pouco mais de dificuldade, né? Dependendo da Isso. situação, você tem que pagar ali um valor, né? Exatamente. Tudo, né? E dependendo da empresa que esse colaborador esteja, de repente essa empresa seja como a Consulcap, que foi no passado para mim, né? Tinha acesso às normas ABNT, todos acesso às normas ISO, né? Normas internacionais, a gente tinha acesso no e-book deles, né? Então, dependendo da empresa que você está, talvez a sua empresa tenha te dar esse acesso a essas normas. Entra muito bem o que você disse, Eustáquio, sobre algumas normas de fato têm que ser pagas, né? Não tem jeito, mas para o nosso dia a dia a gente consegue um acesso aí só na base da comunicação. Então, se comunique bem. Você já trabalhou em norma? Você já chegou a envolver em criar alguma coisa? Não, ainda não. Eu já fui até convidado, né? Mas eu ainda não consegui, na verdade, administrar bem a minha agenda, que faça com que eu consiga ainda, de fato, me envolver, assim, de fato, envolver numa norma. Mas eu já fui convidado já em 2022. Eu só estou me preparando ainda a minha agenda para conseguir atrelar, assim, Sim. cada coisa no seu tempo, eu conseguir ajudar, assim, contribuir de fato. Não, legal. E eu também queria que você falasse sobre o desenvolvimento da carreira da pessoa que está entrando hoje no mercado. Tudo que você já viu, tal, como que ela faz, como que é o soldador hoje para ele se manter atualizado? É só na faculdade, é só em curso técnico, ou existe assim, tem o celular, tem várias coisas, né? Mas existe seminários e como que é o meio assim na solda? Então, para a parte prática, né? Vamos falar a parte prática que eu quero já ir para o campo atuar. Tem amigos. Tem amigos. Essas pessoas, elas que vão te encaminhar para isso. E sobre vida acadêmica, sempre se mantenha atualizado, estudando, participando de seminários. Seja uma pessoa curiosa, né? Pense fora da caixa, né? Eu escuto muito aí, eu escutei muito no passado o Roberto Justus falar isso nos programas. Pense fora da caixa, seja diferente, né? Não se limite aonde você está, né? Busque algo a mais, seja diferente não das pessoas, de você mesmo, que você não está disputando com as pessoas, você está disputando com você mesmo. Quando você está diante de uma porta, você não está preparado para ela, infelizmente vai passar, vai para outra pessoa. Então essa disputa não é com as pessoas, é com você mesmo. Então se manter atualizado é ter amigos, ter contato com as pessoas certas, manter boas amizades, com certeza. Ser também uma boa amizade. Porque as pessoas querem um bom amigo, mas não quer ser um bom amigo, né? Isso é um pouco delicado, né? Falar disso agora. Mas manter a vida acadêmica, isso é primordial hoje. Estudar e buscar conhecimento. E hoje está muito fácil, né? Hoje a gente vê mesmo que a engenharia foi presencial, mas de uns anos para cá já tem engenharia 100% à distância. Você consegue estudar de onde você estiver. Eu não sei aí se... Eu ouvi falar um tempo atrás que eles estavam tentando trazer isso para o curso de medicina. Eu acho isso... Não sei, bem estranho, né? Trazer o curso de medicina à distância, medicina né? Não tem condições, não tem jeito, medicina não tem jeito. Como é que você é operado? Se eu souber com o médico que ele fez a distância, eu acho que eu nem deixo ele me operar. Sai correndo, gritando. Eu saio correndo, eu falo assim, não, doutor, deixa outro dia, né? Outro dia a gente conversa a respeito. Não. Vai operar o braço e ele arranca a perna fora, né? A gente acha que não, mas o curso à distância exige uma disciplina maior do que o presencial, né? Concordo. Que aí exige mais, mas também tem mais recurso para deixar a gente mais relaxado. Né? Exatamente. No presencial, a gente tinha que ir estudar, fazer o cálculo lá na frente do professor. É. E o EAD não. Você tá lá, não estou conseguindo desenvolver isso aqui. Hoje tem lá, vou jogar no chat GPT aqui. Ele já calcula para você, você só dá a resposta lá, confirma e tem a nota. Exatamente. Ele falou bem da IA. Você acha que a IA vai ser um problema? Ela vai ser um problema na vida das pessoas daqui a pouco? Depende do ponto de vista, né? O Valmir Henrique disse bem aí, vai ser bom para mim se eu vou lá, pego uma informação, um tema, jogo na IA, ela me dá a informação. Agora vai ser ruim para na hora que ver o que o Henrique disse na apresentação aqui, soluções. Como que eu vou dar essa solução lá no campo? Porque a IA não vai estar comigo. Não, é verdade. Estarei eu e o problema ali em loco. E aí? Será que a IA vai resolver para mim? Então, ser técnico, ter essa experiência de campo, de dia a dia, igual eu posso dizer muito bem de mim mesmo, né?
Fui menor aprendiz em caldeiraria, fui ajudante, fui caldeireiro, fui inspetor de qualidade, fui inspetor de soldagem, fui inspetor de ensaios não destrutivos, né, por alguns anos, fui inspetor de equipamentos, fui supervisor, fui coordenador no passado. Então, ou seja, ter essa experiência de dia a dia, né, isso é um diferencial, um divisor de águas para a resolução de problemas que irão surgir. Eu acho que a IA, dependendo do ponto de vista, ela vai ser bom, com certeza, mas dependendo da situação, ela pode não ser tão boa assim, para o momento. Entendi. E os desafios para o futuro? Desafios e os obstáculos aí que você acha que o setor da engenharia, o profissional o profissional de solda, no caso, o que ele vai, você acha que vai ser os obstáculos, as dificuldades que estão por vir e o que precisa superar, você acha que, na sua análise aí? Então, eu vou falar novamente da IA, né? A IA, ela, não é que ela veio para tomar o emprego das pessoas, mas vai tirar sim, infelizmente. Robôs, a IA junto, vai tirar o emprego de muita gente. Eu acho que vai ter algumas coisas que, infelizmente, a IA não vai ser capaz ainda de alcançar esse range. Mas o que eu penso assim é que nós, assim, o mundo global, como pessoas profissionais, claro que eu não vou ter a capacidade da IA, né? Que eu vou ser um cara que vou estar do outro lado. Mas pelo menos se eu estiver mais próximo possível de informação, eu acho que isso vai me ajudar bastante em querer sobreviver nesse mercado. Então, se aproximar cada vez mais dessa tecnologia. Sim, sim. Eu acho que a cada dia que passa é isso mesmo. Pensando que a gente está vendo que está caminhando aí para deixar as pessoas meio que encostadas de lado, vão dar ali um benefício ali para ninguém fazer mais nada, e aí vai transferir tudo para, né, para o robô, para o que for, né, no caso, e cada vez mais isolando o ser humano, né? Exatamente, e está caminhando para isso mesmo. Eu infelizmente, eu até me emociono quando eu lembro disso. Eu tive um amigo que infelizmente ele veio a falecer numa empresa de assistente de trabalho, um grande amigo assim mesmo, o nome dele era Carlos Eduardo, né? Hoje, com a chegada da IA, isso não vai acontecer mais, né? As empresas não vão ter esse problema de um acidente de trabalho. Porque se um robô acidentar, um robô acidentou. Eu programo ali, troco um braço dele, uma perna e boto ele para trabalhar de novo. Ele trabalha 24 horas, 48 horas, o tempo que eu quiser, ele vai estar ali atuando. Então, por isso que eu falo que é interessante você ter, assim, cada dia que passa você querer buscar o a mais, né? Querer sempre dar um salto ali, subir um pouquinho de degrau, que pensa nessa situação assim. No futuro, quem não está muito querendo procurar tecnologia ou algo a mais, vai encostar de lado. E talvez você acha que daqui 20 anos vai demorar muito, né? Daqui 20 anos demora muito. Um dia eu pensei assim, 20 anos demora muito, hoje chegou os 20 anos, passou rapidaço. E aí quando você assusta, aí você fala assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho aonde trabalhar, eu não tenho o que... É triste, mas eu falo aí que temos que correr atrás disso, né? Sim. E aí, Alvimar, eu queria que a gente está chegando aí ao finalzinho do nosso programa aí. Eu queria que você desse aí uma palavra aí para quem está começando agora no setor, quem está entrando agora na engenharia, até mesmo entrando em solda. Queria que você desse aí uma palavra, desse um incentivo, uma palavra de incentivo aí para... Sim. Antes de falar aqui, eu vou ler só uma mensagem que eu recebi exatamente hoje. Maravilha. Um amigo meu chama Robson Braga Abrantes. Olha a mensagem que ele mandou hoje, hein? Olha o que ele falou. Precisamos projetar mais coisas, porque aquele futuro de que tanto falávamos já chegou. Ele me mandou hoje aqui, às 8h14 da manhã. Por incrível que pareça, ele me mandou hoje. E assim, vem de encontro com o que você disse, né, Eustáquio? Esse futuro já chegou. Eu, assim, a cada dia que passa, eu tô assustado. Assustado e, assim, com muito receio do que está por vir. Porque se a pessoa não tomar atitude... Se a gente não adaptar, ao futuro, infelizmente. A gente vai ficar para trás. Infelizmente, você vai ficar para trás e... Aí é aquela hora, chegou, o futuro chegou, aí
deixa rolar, né? Deixa rolar o que, felizmente, se tiver de passar coisa por momentos ruins, tem que, né? Então, sobre a sua pergunta, Eustáquio, eu vou compartilhar aqui, já tinha dito isso no início do programa, é algo que eu vivi no passado aí. Por não ter influência no idioma, eu perdi uma excelente oportunidade numa empresa global, né? Então, ou seja, estar preparado para o mercado. Então, quando eu passei por aquela entrevista na parte de inglês e eu não consegui, né, trazer a minha experiência, que foram 2 perguntas apenas, né, em inglês, e eu não consegui responder, eu me senti, assim, o pior ser humano de toda a face da Terra, né, por não ter sido capaz de comunicar. Então, respondendo a sua pergunta, acho que é isso, né, é você se preparar mesmo em idiomas, se preparar. Independentemente se você é um soldador, se é um caldeireiro, eu vejo muitas vagas na Europa pedindo soldador e caldeireiro, Sim, mas sim. com fluência em inglês. Pedindo, às vezes, um técnico em mecânico, um técnico de segurança do trabalho para trabalhar, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Macaé, mas tem que ter fluência em idioma. E você vai ver o salário, é coisa assim de louco. É um salário muito alto, É um né? salário excelente, excelente. E às vezes o cara vai para uma sala para ministrar um treinamento para um gringo, né, que vai estar vindo de fora, e aí ele veio, por exemplo, eu vou falar aqui da SPM Offshore, que é muito comum isso, eu tenho amigos que trabalham na SPM, que a gente compartilha, ele compartilha comigo essas informações. E aí ele vai para uma sala para ministrar um treinamento, ele é contratado para isso, né, mas ele precisa de influência no idioma. Então, a minha recomendação para você que está nos assistindo hoje, independentemente da sua formação acadêmica, se você tem curso técnico ou não, independentemente da sua profissão, qual seja engenheiro ou não, mas tenha fluência em inglês ou espanhol. Mas o principal é o inglês, é o que eu vejo hoje, né? As empresas elas priorizam isso, um profissional que seja fluente no idioma. E você vai ser muito bem remunerado. Eu te falo que para a área de engenharia é muito bem paga, a remuneração é coisa de louco, assim. As ofertas são muito boas, mas falta profissionais capacitados. Essa é uma dificuldade muito grande que a gente está vivendo, né? O mercado está em busca de profissional, tem vaga para tudo quanto é lado e falta capacitação, né, das Sim. pessoas, né? Sabe uma pesquisa que eu vi ano passado que eu fiquei assim horrorizado, sério mesmo. O nosso país, o Brasil, é um país que tem mais escolas de idiomas e nós temos cada vez menos brasileiros fluentes em inglês. Tem muita escola de idioma no Brasil, muita, mas muita escola. Faça uma pesquisa aí agora ou depois, após você assistir esse programa, de escolas de idioma, você vai ficar extremamente chocado como eu fiquei. E essa pesquisa que eu vi ano passado, falei, puxa vida, e os brasileiros são cada vez menos fluentes. Eu converso mesmo com as pessoas no meu dia a dia, eles não são fluentes, eles não querem ficar fluentes. Então, ou seja, não quer, acho que é uma questão, não é cultural, né? Mas eu acho que depende de cada um de nós, né? Não é eu jogar a culpa nos meus pais que não me instruíram. Não, eu tenho que trazer essa responsabilidade para mim, como pessoa, como profissional. Igual, imagine que eu queira fazer uma viagem. Eu tenho um amigo mesmo que ele está em viagem com a esposa dele e está nos Estados Unidos, está passeando lá. Todas as postagens dele eu curto, mas ele não fala inglês. Eu não sei como é que ele está se virando lá. Mas deve ter alguém lá da família da esposa dele que está dando esse apoio para ele. Mas se dedique, que seja uma viagem a passeio, que seja trabalho, mas se dedique no idioma inglês. Acho que esse é o diferencial para qualquer profissional de qualquer área. Ó, eu fico, assim, muito feliz com você até agora, assistir o nosso episódio até agora. Peço que, mais uma vez, que você, por gentileza, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso episódio, comente se você gostou, deixe aí de onde que você está falando, de onde que você está comentando. E é um grande prazer ter você aqui conosco. Até o nosso próximo episódio.